Olá, boa tarde, amigas, amigos da TV 247, dia 13 de abril de 2021, 4 horas, 1 minuto, e a gente começa mais uma análise política semanal com Rui Costa Pimenta, mais uma semana agitada, né? Todas as semanas tem sido assim, Rui. Hoje é o dia talvez, da instalação da CPI no Senado, muitas coisas acontecendo no mundo, na cena política, amanhã tem julgamento do Supremo também. Como é que você está? Tudo em paz? Tudo tranquilo. E você, tudo bem? Tudo bem, você está aí recolhido aí no meio da sua biblioteca. Aí dos seus livros. Rui, eu queria começar te trazendo uma notícia. Eu sei que você gosta muito de analisar a cena internacional. Eu não sei se você viu que o Biden ligou para o Vladimir Putin e eles estão combinando uma agenda bilateral, estão falando aí de um encontro entre os dois, que é algo importante aí na cena internacional. Havia muita hostilidade entre os dois países. Curiosamente, o Blinken foi para Bruxelas para fazer aquele movimento da OTAN, de expandir as fronteiras da OTAN e tal. Vou te mostrar aqui a matéria da Sputnik, está aqui, ó. Biden fala em construir relação estável com Putin e pede encontro entre os presidentes. O presidente dos Estados Unidos conversou nessa terça com o presidente da Rússia. Em pauta, eles falaram sobre o controle de armas e questões de segurança global. Te surpreende esse movimento dos Estados Unidos ou não? Bom, não é que não é um problema de surpreender, é meio fora aparentemente, né? É um pouco fora do padrão de desenvolvimento das coisas. E eu acho que mais isso daí é uma manobra, mas não uma mudança de política. A política que o Biden havia traçado, muito claramente em relação a Irã, Síria, Rússia e China e Venezuela, era uma política de recuperar o terreno perdido durante a administração do Trump. Eu acho que isso daí não vai mudar, né? Agora, a gente precisaria entender qual que é o significado dessa ação no marco dessa política, né? Porque, para mim, essa política se mantém. Agora, nós temos que, evidentemente, nós temos que considerar que, para colocar em prática essa política, os Estados Unidos têm uma série de problemas. Por exemplo, eles têm um problema interno. Não sei se você viu aí, mas ontem houve uma nova revolta aí. Minneapolis, né? Quer dizer, o país está convulsionado, essa é uma realidade. Para que o Biden possa ter uma política externa agressiva, ele precisa preparar o terreno, também tem esse detalhe, né? Então, é possível que essas coisas sejam manobras de tipo protelatório, né? Por outro lado, nós temos também a cena política latino-americana, né? Que tem muito a ver com tudo isso daí. Falando nisso, Rui, eu queria te ouvir sobre o resultado da eleição no Equador, como é que você avalia a derrota do candidato de esquerda e também o resultado da eleição no Peru. Então, eu acho que houve um momento aí de uma certa dúvida, né, em relação a qual era a política que estava sendo seguida pelo imperialismo nesses países, mas eu acho que o resultado da eleição no Equador, ele meio que ele desfaz a dúvida, né? Ganhou o candidato mais direitista, né? Ele não é um mero candidato conservador, ele é um candidato muito direitista. É a consolidação do golpe que já foi dado com a cooptação do Lenin Moreno, né, a partir da última eleição. A eleição, ao que tudo indica, foi fraudada. O ex-presidente equatoriano Rafael Correa está denunciando abertamente que a eleição foi fraudada, e é uma eleição muito estranha, né? Porque o candidato subiu vertiginosamente na eleição, estava em segundo lugar, ele entrou em segundo lugar no segundo turno e passou o outro candidato. Ficou muito evidente o trabalho do imperialismo no sentido de cooptar toda uma ala pseudo-esquerdista na eleição, que foi aquele candidato do movimento indígena, né?
que é um candidato cooptado pelo imperialismo, muito claramente, e eles consolidaram aí a posição. No Peru, o que nós temos aí, apesar da desinformação da imprensa, né, é uma eleição entre dois candidatos de direita, que falam que o outro candidato é um candidato de esquerda, né? Que ainda não está definido, não ficou definida a votação, mas dizem que o Pedro Castilho, que está em primeiro lugar, Pedro Castilho, seria um candidato de esquerda. É falso isso daí. Esse homem aí, ele criou, na época do combate, né, do regime político ao Sendero Luminoso, que era um movimento guerrilheiro, ele criou uma milícia civil para combater o Sendero Luminoso. São grupos paramilitares, né? Quem é que cria a milícia para combater um movimento guerrilheiro? É uma direita paramilitar. Depois as posições dele, a imprensa diz o seguinte, que a posição dele em relação aos costumes é de direita, é bem direitista mesmo. Mas ele seria esquerdista em economia. Esse esquerdista em economia, precisa ver o que é esse esquerdismo em economia. Chega na hora H, não há esquerdismo nenhum. Em alguns casos, você poderia até considerar que setores de extrema-direita são esquerdistas em economia, porque, em geral, a extrema-direita é toda antiglobalista, né? Então, me parece que no Peru nós vamos aí para uma situação de um governo de direita também. Provavelmente o governo da filha do Fujimori. Vamos ver como é que a coisa se desenvolve. E o que isso significa para o Brasil, Rui, na sua opinião, vamos dizer assim, esse avanço da direita, então, na América do Sul, quando havia até uma certa expectativa de uma onda progressista na região? Eu acho que é o caso boliviano que turvou um pouco o panorama político, né? Mas nós temos que entender que a Bolívia é um caso um pouco diferente, porque na Bolívia houve uma genuína explosão popular. Né? Se nós lembrarmos os acontecimentos do começo do século, né, cerca de 20 anos atrás, que tem uma importância muito grande para entender a situação política atual, nós vamos ver que o movimento mais importante das massas, que deu origem à chamada Onda Rosa, quer dizer, a subida dos partidos nacionalistas ao governo, etc. e tal, o episódio mais importante do ponto de vista de massas não foi nem a Venezuela, onde houve um levante contra o golpe militar. Foi a Bolívia, onde houve um levante contra o governo neoliberal, derrubou o governo e levou ao poder um movimento que era totalmente marginal na cena política boliviana, que era o Evo Morales, né? O Evo Morales era um dirigente cocaleiro, aí ele juntou uns destroços esquerdistas, lá formou o MAS, que é um partido super improvisado, né? E assumiu o governo devido ao poder, né? à força do movimento popular. E agora, novamente, é bem possível que o imperialismo tenha olhado e falado, não vamos mexer com esse tipo de coisa, vamos fazer um recuo, né? Nós vamos ter eleições na América Latina em vários países no próximo ano. Nesse ano aqui e no próximo ano. 2021 e 2022 são anos eleitorais. Eu acho que está se esboçando aí um panorama de dominação de uma direita imperialista que se consolida aí como resultado dos golpes de Estado. Tá? Eu acho que vai acontecer, inclusive, na Argentina, isso daí. O que é um péssimo sinal para as forças populares, assim. Péssimo sinal que eu digo é a realidade, né? Mas, digamos assim, emite um alerta para as forças populares no Brasil, para os setores democráticos, de que nós não podemos ficar acreditando em conto da carochinha. O panorama não é favorável nesse sentido. Não adianta achar que vai dar para navegar uma onda progressista que venha dos setores da burguesia, que isso aí não vai acontecer de jeito nenhum. E esse panorama desfavorável que você traça, né, Rui, com muito realismo, tem muito a ver com a conjuntura internacional, com o estágio atual do capitalismo, né, uma crise que algumas pessoas tratam até como uma crise terminal,
uma superconcentração da riqueza, né? Isso está levando, e também, na verdade, a uma colocação cada vez maior desses países periféricos num papel menor, né, nas cadeias de produção globais. Queria que você falasse um pouco sobre isso também, sobre como é que está a questão da divisão internacional do trabalho, que eu acho que é um ponto importante. Eu acho que para entender isso daí, nós temos que pegar o caso da China. A China, que é um país, digamos assim, dos países que têm um conflito com o imperialismo, é que tem a política mais moderada. Né? O governo chinês é bem conservador, é bem direitista, não é um governo de tipo revolucionário. Os chineses, o que eles estão fazendo? Eles estão utilizando uma determinada acumulação de capital que aconteceu na China por força, né, da busca dos países imperialistas por mercado de trabalho mais barato, para ocupar um espaço econômico independente no mundo. O que eles conseguiram relativamente. Tanto que tem muita gente, né? Mas isso aí sempre acontece, que fala que a China é o novo superpoder econômico, etc. e tal. Até, vamos dizer assim, até poderia acontecer se houvesse uma liberdade para alguém ser um novo superpoder econômico, até a China poderia, com a quantidade de capital que ela detém, poderia ocupar esse papel, ou ocupar algum papel importante. Né? Não sei se o principal poder, mas um poder importante. O imperialismo norte-americano, no entanto, vendo a situação, ele se sente profundamente ameaçado pela China, que não é um país que tem uma atitude agressiva com o imperialismo. Todas as atitudes de política mundial, internacional chinesa são defensivas. Por exemplo, eles tiveram um grande conflito, tiveram uma ameaça de conflito no Mar da China, né? Impulsionar uma provocação do imperialismo contra a China e tudo mais. Mas é isso. A China não é que nem a Rússia, que foi lá na Síria ocupar um espaço político novo para eles, né? A China não tem feito isso daí. No entanto, é visível a intenção dos norte-americanos de fazer a China recuar do ponto de vista econômico. Por quê? Qual que é a necessidade de fazer isso daí? Ocorre que nós estamos numa crise muito profunda do capitalismo. E todo o espaço econômico que você puder conseguir, ele é vital para a sobrevivência dos países imperialistas. Então, o conflito é inevitável desse ponto de vista. Não é que o governo norte-americano digamos assim, quer arrumar um conflito gratuitamente. Eles precisam ocupar o espaço econômico, eles precisam destruir, né, os eventuais concorrentes, eles precisam se implantar em todos os lugares. Bom, esse quadro não é favorável a nenhum tipo de perspectiva democrática. Quer dizer, para fazer isso daí, você precisa atuar com mão de ferro. E do ponto de vista político, isso significa você ter regimes muito duros. Por exemplo, eu ia te perguntar sobre isso, Rui. Não, desculpa, eu acabei de interromper. Pode concluir, depois eu vou trazer um pouco sobre essa coisa. Depois eu ia falar uma outra coisa sobre essa questão da disputa por espaços econômicos pelos países imperialistas, né? Eu considero muito intrigante, de fato, essa ligação do Biden para o Putin. Existe a proposta do Henry Kissinger de que os Estados Unidos deveriam conceder um certo poder à China e meio que dividir o mundo com os chineses, de certa maneira. E existe essa realidade também de que a Rússia é uma grande potência militar. Hoje, só é possível falar em 3 países, de fato, né? Quer dizer, com posição de potência: Estados Unidos, Rússia e China, não na mesma proporção. Será que a gente não pode estar caminhando para um mundo em que haja uma certa divisão entre as potências ali, quer dizer, e buscas de espaços econômicos? Então, uma ocupação das Américas ali pelos Estados Unidos, enfim, ou não sei se é por aí que você tinha imaginado quando você falou isso, nessa busca de espaço econômico. Não, eu acho que o problema é justamente esse. Só que eu acredito que a perspectiva não é o do acomodamento. Porque... é do conflito. É do conflito. Né? O que levou ao conflito da Primeira e da Segunda Guerra Mundial?
foi a diminuição da margem de manobra econômica dos países imperialistas. Por exemplo, a Alemanha, com toda a potência industrial que ela tinha na Primeira Guerra Mundial, ela estava sufocada. Ela não conseguia progredir em vários lugares pela pressão política da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos. Na Segunda Guerra Mundial, nem preciso explicar muito, porque foi depois de 1929, a situação estava muito dramática. Então, esse é o problema. Lógico, do ponto de vista de uma política racional, o correto seria encontrar um acomodamento. Por que não? Finalmente, a China e a Rússia, elas, ao contrário do que todo mundo pensa, elas não são potências mundiais. Eles não fazem sombra ao imperialismo, que seria a junção dos Estados Unidos, do Japão e os países europeus. Uma força muito considerável do ponto de vista econômico e militar. Eles não fazem sombra aí. Eles só disputam um terreno regional. A China é uma potência regional, não é uma potência mundial. A China não tem, por exemplo, presença militar no Mediterrâneo, na América do Sul. Não tem nada disso. É ali onde ela está que ela tem uma certa presença. Uma potência regional. Quer dizer, um país atrasado, um país, no final das contas, oprimido pelo imperialismo. O problema é que a fraqueza do imperialismo é muito grande. E para sobreviver, o imperialismo não tem recursos econômicos. Do ponto de vista geral, o imperialismo é muito parasitário, são os bancos. Agora, para os bancos realizarem toda essa operação de especulação que eles realizam internacionalmente, é preciso ter um grande controle dos mercados, é preciso ter um grande controle dos governos, e tudo mais. Então, o poder político é fundamental numa situação de debilidade econômica. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra já era uma potência secundária, ou estava bem firmemente no caminho de se transformar numa potência secundária. Daí a importância de impedir que a Alemanha ocupasse o espaço político internacional. Contou com a ajuda dos Estados Unidos, que viu a oportunidade, de dominar definitivamente, de substituir o Império Britânico nessa função. Então, essa aliança foi... Os ingleses ficaram como um poder subalterno, os norte-americanos ocuparam o espaço todo do Império Britânico e mais. Por isso a guerra foi necessária. O poder político era uma alavanca, era a chave mestra da questão econômica. Então, eu acho que nós estamos nos aproximando de uma situação muito, muito semelhante. Logicamente que muita gente, inclusive nos países imperialistas, gostaria de evitar um confronto. O confronto é perigosíssimo. Pode levantar aí uma crise mundial extraordinária, com levante em vários países, inclusive nos próprios países imperialistas, que estão muito debilitados. Veja a situação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 50 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. Não é pouca coisa para um país tão rico assim. É uma crise muito grande. Então, quer dizer, eu acho que o caráter profundo da crise, que, como você falou, muita gente fala que é uma crise terminal, coloca o problema político e militar no primeiro plano. Quer dizer... desculpa, pode falar. Não, é muito interessante você falar sobre isso. Deixa eu só botar aqui num tamanho interessante. E foi interessante você lembrar da Primeira Guerra Mundial, que era um choque entre as potências imperialistas, por espaço econômico, espaço vital. Olha como é que está a edição do RT nesse momento. A notícia principal, o Biden, então, chamando o Putin para uma conferência, entre os dois, um encontro bilateral, uma reunião entre os dois países, à medida em que também cresce a escalada militar na questão da Ucrânia, etc. e tal. A Rússia, também o ministro da Defesa da Rússia dizendo que a Rússia está pronta para a guerra, caso continuem aí as hostilidades na região da Ucrânia. Tem uma acusação do Blinken contra a China, dizendo que a China não fez o que deveria ter feito em relação
a Covid, e a China respondendo na mesma moeda, dizendo, olha, o que vocês fizeram, né? Ao mesmo tempo, eu via hoje notícias internacionais, Rui, os Estados Unidos dizendo que vão fazer o que for possível para impedir o gasoduto Rússia-Alemanha, que é o Nord Stream 2. Você tem toda a pressão para que esses países não comprem a vacina russa. Hoje tem uma notícia, o Supremo Tribunal Federal determinando que a Anvisa pare de enrolar e decida até dia 28 de abril se o Brasil pode ou não importar a vacina russa. Então a gente está vivendo, né, um momento assim de total anormalidade, que pode ser um pré-Terceira Guerra Mundial ou não, porque a grande questão que talvez seja diferente, quando você fala assim, a minha perspectiva não é a da acomodação, é do conflito, é que o conflito pode ser também um conflito terminal, né, nesse sentido. Então, a perspectiva de destruição planetária que talvez traga para a acomodação. Só quis dar essa contextualizada, porque todas as notícias são muito graves, né, quando a gente vê o plano internacional. O caso da Ucrânia, particularmente, é muito chamativo. Porque o que está acontecendo na Ucrânia é muito claro. Há uma provocação para uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Armaram um cenário artificial, né? Qualquer pessoa que acompanha a política internacional vê isso daí logo de cara, né? Os jornais vão falar que os russos são agressores, mas a verdade verdadeira é que montou-se uma provocação contra as duas repúblicas autônomas ali da região do Donetsk. Então, isso daí pode levar a uma guerra. E a guerra, né, essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia, essa guerra seria extremamente desfavorável para os dois países. E o imperialismo pode se aproveitar disso daí, né? Me parece que nesse momento, né, ao invés de um conflito armado generalizado, o imperialismo está na política de guerras por procuração. E a guerra por procuração, nesse caso, ela vai acabar enfraquecendo de uma maneira extraordinária tanto a China quanto a Rússia. Veja bem, um dos fatores fundamentais que levaram ao colapso da antiga União Soviética foi a guerra no Afeganistão. O que foi a guerra do Afeganistão? Uma guerra por procuração. Os russos tinham um governo, o governo soviético tinha um governo simpatizante no Afeganistão. O governo foi derrubado por um golpe militar, que aparentemente nem foi o imperialismo que impulsionou esse golpe, né? Os russos decidiram invadir o país. Até aí parecia uma coisa relativamente simples. No entanto, os norte-americanos transformaram essa invasão russa numa guerra por procuração. Começaram a armar os afegãos, né, para impor uma guerra de desgaste fortíssima aos russos. Por que eles fizeram isso daí? Que estava fora do programa político deles, né? Inclusive, eu li mais ou menos na época, eu li numa revista uma matéria muito interessante que falava o seguinte: o secretário de Relações Exteriores russo ligou para os norte-americanos e falou: mas o que vocês estão fazendo aqui no Afeganistão? Vocês nos conhecem, sabem que nós estamos só estabilizando a situação na região, né? Por que vocês estão opondo tanta resistência? Aí o norte-americano desconversou, mas ele escreve na matéria o seguinte, que a revolução no Irã tinha colocado a situação da segurança na região do Golfo numa posição tão delicada que eles não podiam permitir a ocupação do Afeganistão pelos russos. Que isso daí poderia levar a uma situação em que eles vissem cortadas, né, as comunicações no Golfo. Isso daí seria desastroso. Então, você vê, não era intenção, aparentemente, por essas informações, e eu acho que são corretas, não era intenção provocar uma guerra dessa magnitude. Mas a situação econômica da época, 1979, né? O mundo todo estava aí com tendências à hiperinflação, misturadas com recessão e tudo mais, forçou os norte-americanos a opor uma barreira a ocupação russa do Afeganistão. E agora eu acho que eles estão fazendo a coisa de maneira mais consciente, porque a situação, inclusive, hoje é pior do que isso. Eu acho que nós vamos ver aí, né? Nós vamos ter que esperar para ver, mas, por exemplo, o caso de Mianmar é a mesma coisa, né? Uma guerra civil em Mianmar, que está esboçada lá,
seria uma guerra por procuração contra a China. Rui, olha a notícia que acaba de entrar aqui na Sputnik também, muito interessante, relatório da inteligência do governo dos Estados Unidos, e é uma coisa que, por isso que é tão importante fazer análise internacional. Estados Unidos temem o poder de China e Rússia, prevêem protestos violentos na América Latina. Porque a América Latina vem sendo sufocada há alguns anos, desde a derrubada dos governos, o lawfare, o Brasil é o principal exemplo disso, e é algo que você vem falando também. Na verdade, o que conteve um pouco essa explosão popular foi a questão da Covid, mas está se tornando insustentável, né? Você tem uma destruição econômica completa, Brasil, 210 milhões de habitantes, e as pessoas sem nenhuma perspectiva. Onde é que isso vai dar? Isso é um relatório do Departamento dos Setores de Inteligência do governo dos Estados Unidos. Muito interessante. Vale a pena ler com atenção, né? Mas indica isso que nós estamos falando. Os conflitos, eles estão se acirrando. E esse acirramento leva ao enfrentamento. O enfrentamento não é favorável para a política de composição, de conciliação, de acordo e tudo mais. Eu vou, inclusive, na verdade, botar o PDF desse relatório para quem tiver interesse. Eu vou mostrar aqui a capa. É um documento recente que foi obtido pelo Sputnik, que está aqui, Rui. Depois a gente entra já na questão internacional. É isso aqui, ó. Então, as ameaças anuais aqui da comunidade de inteligência, e fala bastante sobre a América Latina. Falam dos inimigos tradicionais, Estados Unidos, China, Rússia, Irã, Coreia do Norte, etc. e tal. E para a América Latina eles preveem aí uma onda de protestos gigantescos. Rui, vamos falar do quadro nacional, né? Amanhã tem esse julgamento do Supremo Tribunal Federal. Semana passada você falava que o cenário internacional para o Lula não é dos melhores, porque o imperialismo não vai aceitar, enfim. Não é o mesmo de 2002, né? Mas está havendo uma certa acomodação em torno do ex-presidente Lula. O Fernando Henrique concedeu uma entrevista, disse que não vai fazer nenhum movimento anti-Lula, né? Você sabe até que ponto isso é correto, real ou não. O Guilherme Boulos tomou uma decisão, também anunciada hoje, não vai mais disputar a presidência da República, quer ser candidato ao governo de São Paulo e pede apoio da esquerda para o nome dele, né? Você acha que pode estar se formando, então, um movimento político em torno do ex-presidente Lula um pouco mais amplo até, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem esboçadas aí pela frente? Não, eu não acho isso, não. Eu acho que as declarações da direita, tipo Fernando Henrique Cardoso, Delfim Neto, etc. e tal, na minha opinião, eles estão confundindo o panorama. É um sinal equivocado. Eles sabem perfeitamente, e a movimentação política indica que tudo vai no sentido oposto, né? Você vê que eu li hoje uma matéria que tinha uma declaração do Fernando Henrique Cardoso que falava o seguinte: o centro, quer dizer, a direita nacional, golpista e safada, tem que personalizar a sua alternativa. Quer dizer, tem que encontrar um nome, né, para enfrentar a polarização entre PT e Bolsonaro. Então, quer dizer, não há nenhum movimento em direção ao PT, nem nada disso. E nem a conjuntura política internacional indica que essa seja a política do imperialismo. Não é que o PSDB, o DEM, vão fazer uma política aqui totalmente independente. Eles seguem a orientação geral do imperialismo. Isso é um bloco político relativamente estável, né? O que eles gostariam para o Brasil é o que acaba de acontecer no Equador, exatamente isso. Colocar um ultraconservador, praticamente um elemento de extrema-direita, só que ligado organicamente aos grandes capitalistas, ao imperialismo e aos bancos, né? Pelas primeiras declarações do Lasso no Equador, a impressão que dá é que ele vai pegar o país, vai embrulhar e vai entregar para os bancos, né? Vai ser uma coisa assim que o Bolsonaro vai parecer esquerdista. Então, eu acho que é isso que eles querem, né? Eles estão trabalhando, manobrando nesse sentido aí. Tem outro detalhe também, né? Numa situação de crise, é muito importante ver quem é que tem o controle da situação. Porque você vai precisar ter uma política, como é que se diz? Ágil, flexível, ao mesmo tempo que ela vai ser dura contra a população, para enfrentar a crise.
Por exemplo, se você precisar, num dado momento, fazer o que o Biden está fazendo nos Estados Unidos, gastar esse monte de dinheiro, porque a crise exige, você precisa de um Biden. Se o Trump fizesse o mesmo plano, dava uma crise total no país. Quer dizer, é uma coisa que eu ouvi na época da eleição do Collor de Mello, teve um jantar, né? Estava tendo um jantar quando o governo anunciou o plano econômico do Collor, aquele plano que confiscava a poupança, né? Um plano de confisco de dinheiro é assustador para a burguesia, né? Aí falou que eles estavam num jantar, né, na casa de um milionário lá. O pessoal chegou e falou: mas o que é isso daqui? Estão confiscando a poupança e tal. É uma política meio, né? Será que é o governo deu uma guinada para a esquerda? O que aconteceu? Aí o dono da casa falou: olha, eu não sei o que aconteceu, vou procurar me informar, mas uma coisa eu digo para vocês. Como é o Fernandinho que está fazendo isso, pode ter certeza que não é nada esquerdista, nada estranho. Quer dizer, você precisa ter a pessoa que o pessoal confia para fazer manobra, você entende? Se precisar, num determinado momento, dar um auxílio emergencial, o pessoal sabe que um Fernando Henrique Cardoso só vai fazer isso daí por absoluta necessidade, que ele não tem pena de pobre, que ele não tem nenhum tipo de inclinação esquerdista nem nada. Então, o controle do poder político é cada vez mais importante. Se você tiver o Lula, e o Lula decide atacar a situação de pobreza com medidas papapá, isso aí pode gerar uma crise de confiança no interior de toda a burguesia, e eles não querem, eles não acham viável. Eles não acham viável nem o Bolsonaro nem o Lula. O Bolsonaro é mais viável, mas o Lula é totalmente inviável. Não tem confiabilidade para os bilionários, né, falarem: não, tudo bem, esse governo aí é Fernando Henrique Cardoso, está no governo, tranquilo, não vai fazer loucura nenhuma, ele vai consultar todos os bancos antes de tomar uma medida. É gente que não faz coisa louca, é gente de confiança, é uma pessoa nossa, né? Quer dizer, isso é fácil, se você projetar isso para outras situações, né? Você tem aí uma empresa, você coloca na cabeça da empresa uma determinada pessoa de confiança, você sabe que a pessoa está fazendo aquilo que, né, os acionistas, os donos da empresa efetivamente querem. Você coloca um aventureiro, uma pessoa de fora do esquema, é mais complicado. A crise econômica, ela exige essa confiabilidade. Esse Laço, por exemplo, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é um homem do esquema dos bancos. Não, tudo bem, Rui, mas aí nesse contexto, né, que você está colocando, quer dizer, a margem é uma coisa que você tem falado com frequência aqui. A margem de manobra dos governos ela é cada vez mais estreita, sobretudo na periferia, na América do Sul. E não tem como, aí a gente volta para o relatório de inteligência, que não tem como isso não terminar em grandes revoltas populares, né? Porque está ficando insustentável a situação. Bom, o problema da revolta popular precisa ser analisado com muito cuidado. Vou apresentar aqui uma avaliação de momento, né? Como é que a burguesia vê isso? Um esquema que é tradicional, que todo mundo se apega a ele, e que ele é normal, mas ele não é único, ele não é exclusivo, é o seguinte: quando você tem a revolta, põe o esquerdista lá, porque o esquerdista tem condições de manobrar melhor com essas revoltas populares. Tem mais confiança do povo para fazer as coisas. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes, a burguesia considera que a possibilidade de uma revolta popular exige um governo direitista para controlar a situação de maneira adequada, para não perder o controle. Se você, por exemplo, tem um governo esquerdista, o governo esquerdista pode, pela sua própria propensão, pela sua metodologia, ceder muito mais do que ele deveria ceder, efetivamente. Isso pode acabar que o tiro sai pela culatra, que o que poderiam ser concessões que melhorariam, né, do ponto de vista da burguesia, o relacionamento com a população, acalmariam os nervos, etc. e tal, pode levar a
a uma crise de muito maior profundidade, né? Eu acredito que a burguesia pense assim. Eu não vejo, por exemplo, eu não estou vendo que o Rafael Fernandes na Argentina ele tenha se consolidado como o homem que vai solucionar a crise. O Alberto, você falou Rafael. Alberto Fernandes. Não vejo que ele tenha aparecido assim, é o homem para solucionar a crise. Não. O governo dele está muito desgastado e a burguesia vai buscar uma solução pela direita, talvez dentro do próprio Partido Peronista. Sobre isso, eu falei com um amigo argentino ontem e ele me falou que a direita na Argentina, que era uma direita neoliberal, ela está passando por um rápido processo de bolsonarização, né? Apelando para um discurso cada vez mais radical, anticomunista, enfim, essas loucuras. Parece, às vezes a gente tem a sensação de que isso não faz sentido. Guerra cultural também chegando fortemente na Argentina, então queria compartilhar isso com você. Só trazendo aqui 2 comentários que eu deixei passar lá atrás. O Cláudio disse assim: Rui, no Equador a direita venceu a eleição, mas foi mal na eleição parlamentar. O que isso significa? E o Wilton pergunta se o PCO apoiaria o Lula mesmo se ele fizer aliança com partidos fisiológicos como o PSD e o MDB. Bom, eu não vi todos os dados da eleição equatoriana, mas o companheiro está falando, deve ser assim mesmo. Eu acho que isso daí é um fator secundário. O importante é quem está no governo. O Bolsonaro não tem... O Bolsonaro não é que ele não tem maioria parlamentar. Ele não tem nada no parlamento. E ele está nadando de braçada aí desde o começo. Por quê? Porque o capital apoia o Bolsonaro. Esse que é a chave do problema. A ausência de base parlamentar é um problema para o Lula. É um problema para o Evo Morales, para o Rafael Correa, mas não é um problema para o Lasso. Pode apresentar alguns problemas. Ele vai montar aí, ele vai pegar, por exemplo, uma parte da base dos outros partidos e vai montar a sua base de sustentação. Isso aí a burguesia sempre faz. Não vejo que isso daí modifique o quadro, simplesmente ilustra que a eleição foi uma fraude, né? Que ele não tinha efetivamente voto para ganhar a eleição. O caso do Lula, bom, lógico, né? A hipótese que é apresentada, assim, de um modo geral, né, me parece inviável. Mesmo que o Lula queira fazer aliança com o MDB, com o PSD, etc. e tal, isso aí não vai acontecer. Se acontecer, vai ser com algum partido menor. Veja que o Lula, em 2002, ele fez aliança com um partido marginal da política burguesa, não era um partido dominante. O Partido Liberal do Zé Alencar era um partidinho. Simplesmente que a burguesia propôs, foi a burguesia que propôs essa aliança, né? Porque a aliança é muito fora do caminho, né? PT e Partido Liberal, né? Ou seja, o partido ideologicamente neoliberal. Que era assim, uma garantia, né? É quando você vai comprar um negócio, aí o cidadão fala, tudo bem, eu vendo para você, mas você me dá uma garantia. E daí colocaram o Partido Liberal e o Zé de Alencar, que, como a gente vê, né, a função do vice nessas situações é derrubar o presidente se a situação escapar de controle. Veja o Michel Temer, né? É um seguro da classe dominante, né? Vamos dizer assim. É um seguro, tranquilo. Então, pode ser que o PT faça um acordo com algum partido secundário aí, né? A burguesia pode indicar para o PT e falar, faz um acordo com ele que... Nesse sentido, então, Rui, buscar uma aliança mais ampla no contexto atual seria um erro estratégico, né? Eu não sei onde é que o pessoal precisa. O Lula não precisa, primeiro. E segundo, eu não sei onde é que o pessoal está vendo essa aliança, né? Você quer fazer uma aliança, você tem que ter gente que está disposta a fazer aliança. Para mim, do Ciro Gomes, né, até a beirada do Bolsonaro, está todo mundo buscando um candidato direitista aí para impedir o Lula de ganhar, impedir o Bolsonaro de ganhar. E se eles não conseguirem, vão votar no Bolsonaro para não deixar o Lula ganhar. Essa é a lógica da situação, né?
Eu não estou vendo nada disso. O pessoal fica... Uma coisa muito negativa na política nacional é que os setores progressistas eles ficam vivendo muito de fantasias, né? Por exemplo, falaram que o Mourão ia derrubar o Bolsonaro, que o Mourão estava a favor da democracia. O Mourão deu uma declaração hoje falando que o STF está exorbitando aí os seus poderes, que precisa ter um... Ele falou de uma maneira muito elegante, delicada, né? Aquilo que o Bolsonaro fala, né? O Bolsonaro já xinga o pessoal da STF. Ele falou que precisa ter um pacto aí, definir melhor as atribuições. O STF está se intrometendo nos outros poderes, o que é verdade, né? Principalmente no legislativo e tudo mais. Não tem. As cartas estão mais ou menos claras aí. A gente não pode se deixar levar nem pelas intrigas da imprensa. A imprensa faz muita intriga, né? A imprensa capitalista, burguesa, ela é muito intrigante. Toda hora ela está intrigando um contra o outro. E nem nas declarações, que são declarações pro forma, que o político faz mesmo. É um jogo isso daí. Ah, não, o Lula é muito bom. Ele não é que nem o Bolsonaro. Mas não, aí o cidadão sai da frente do repórter e fala, precisamos fazer um negócio aqui, não podemos deixar o Lula ganhar de jeito nenhum. Essa aí a política burguesa é assim, né? O Cláudio Rodrigues chega como assinante, agradeço muito. Rui, se você acha então que seria um erro estratégico fazer alianças à direita, quando o Lula fosse colocar como candidato, se conseguir, né, porque tem que superar ainda todas as barreiras, embora hoje ele tenha plenos direitos, quem que você acha que por onde ele deveria buscar um vice, por exemplo? Então, eu acho... Né? Qual que é a minha posição em relação à candidatura do Lula? Que é uma posição do nosso partido, não é a posição do Lula, é simplesmente como nós vemos a situação. Se você quiser ter uma chance real, ou pelo menos você dar um combate verdadeiro na atual situação, no marco da eleição, você precisa se apoiar sobre as massas populares. Não adianta se iludir. STF não vai ajudar, pelo contrário, na hora H vão tomar decisões para criar problemas e impedir a candidatura do Lula. O judiciário é capaz ainda de tirar o Lula da eleição. Os partidos burgueses não querem saber do Lula. Em última instância, apoiam o Bolsonaro. Os militares, é uma fantasia meio bizarra achar que os militares vão defender a democracia no Brasil. Acabaram de comemorar o golpe de Estado de 1964 e tal. Tudo isso é uma grande fantasia. Tem que se apoiar no povo. Infelizmente é assim. Mesmo para as pessoas mais viciadas em manobras parlamentares e no jogo político burguês, esse jogo está fechado hoje. Né? Você viu, o grande dado do Equador é que eles fraudaram as eleições. Não é que eles ganharam. Olha que interessante o que diz o Cláudio, né? Lá, os partidos que fizeram as 3 maiores bancadas do parlamento são nominalmente de esquerda. É muito estranho, né? A esquerda ganhar no parlamento e perder a presidencial, mas enfim. Mas aí tem que ver, né? Porque tem muita esquerda que está aparecendo aí que é... Não, sim, mas reforça esse seu argumento de que tem havido eventualmente fraude lá. Ah, sim. É fato. Só uma observação sobre isso que o companheiro disse. Por que está aparecendo tanta esquerda aí? Porque a situação ela é crítica. Então, a burguesia está lançando mão de esquerdistas fictícios para poder controlar a situação. No Peru também. Está cheio de candidatos de esquerda, mas a maioria não é de esquerda. É o caso desse candidato, do Castilho. Então, eu acho que não... a gente não deve ficar navegando essas ilusões. A política, uma das condições essenciais da política é o realismo. Né? Você pode fazer muita coisa, mas você sempre tem que ver o seguinte: primeiro, se é possível, né, fazer determinada coisa, e segundo, se você fizer aquilo que é possível, se vai dar o resultado efetivamente que você espera. Né? A ilusão... Os setores que alimentam muitas ilusões na política acabam sendo vítimas, né, do realismo dos demais. Isso sempre funciona assim.
No final das contas, o imperialismo, os grandes capitalistas são muito realistas, porque eles têm interesses muito bem definidos, né? E não só que eles têm interesses bem definidos, eles têm uma base de poder político definida também. Quer dizer, quando você tem um poder e você pode exercitar esse poder, você é mais realista. Você fala, eu tenho isso daqui, né? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e faz. Quem não tem muito poder fica meio que na fantasia, procurando meio que uma mágica, um milagre político que não vai acontecer. O caso da mobilização parece para todo mundo muito difícil, mas não é assim. Você vê, a CUT tem mais de 3 mil sindicatos. O PT dirige a maior parte desses sindicatos. Por que eles não saem a campo com reivindicações que dizem respeito aos interesses mais importantes dos trabalhadores e vão lá mobilizar o pessoal nos sindicatos? Há muita insatisfação no país. A própria CIA está falando aí que o Brasil, a América Latina, a situação é explosiva. Vamos mobilizar esse sentimento, pô. Precisa trabalhar, precisa ir lá no sindicato, fazer reunião com o pessoal, né, tirar campanha, ir na porta de fábrica, etc. e tal. Antes de vir para cá, eu tava no médico e eu estava vendo uma reportagem da Band sobre o problema da lotação do transporte, né? Que é rara essa reportagem, porque eles querem manter o mito do isolamento social, né? Então mostrava aquela multidão gigantesca, os ônibus superlotados e tal. E aí o repórter foi lá para o motorista e perguntou: é verdade que tem menos ônibus em São Paulo nesse momento do que tinha antes da pandemia? O motorista falou, é fato. Os ônibus diminuíram. Só não põe meu nome aí que eu não quero ser demitido e tal. Aí ele perguntou para o pessoal empacotado dentro do ônibus, né? Aí todo mundo. Aí o pessoal falava, é uma pouca vergonha isso daqui. Nós estamos aqui, não sei o quê. O povo está... A tensão social, ela é crescente. Você vê a miséria, né? Se você andar pela cidade, eu tive várias oportunidades de andar pela cidade, só tem gente dormindo na rua. Está todo mundo revoltado, Rui. Agora está faltando a mobilização, como você coloca. A Regina fala assim, o Brasil e os brasileiros clamam, SOS, cumpram a Constituição, chega de tolerância por parte das instituições, seja judiciário, legislativo, impeachment já. Bom, e aí a gente chega a essa questão da conjuntura interna. CPI, você acha que isso pode levar a algum afastamento de Bolsonaro, esse caso de Cajuru? Que crimes de responsabilidade tem um monte. O que você prevê, o que você antevê acontecendo nessa CPI da Covid? Eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte. O STF foi lá para impor a CPI ao Congresso, que é uma barbaridade, vamos falar que é verdade. É uma interferência monstruosa nas atribuições do Congresso. Jamais eles poderiam fazer isso daí. Não sei nem se a lei permite, acho que não. Agora, por que eles não impuseram, então, que vá para o plenário do Congresso os inúmeros pedidos de impeachment do Bolsonaro? Que é muito mais eficiente, vamos falar que é verdade. Abriria uma baita crise, poderia dar lugar até a uma mobilização. Se você fala, não, agora vai ser discutido o impeachment do Bolsonaro, você pode ter uma grande mobilização pelo impeachment, é ou não é? Isso aí poderia gerar uma mobilização. Mas eles foram lá colocar a CPI. A CPI é aquela guerrinha de nervos com um objetivo puramente eleitoral. Né? É isso. Eles vão ficar lá no desgaste do Bolsonaro. E como é uma manobra rasteira, né? O Bolsonaro reagiu com uma manobra à altura. Né? E falou para o pessoal colocar os governadores, prefeitos, etc. e tal, tudo na CPI para embrulhar o meio de campo. E ao invés deles ser acusados, eles vão ficar trocando acusações. Aí os deputados bolsonaristas vão lá e vão se esgoelar falando que o prefeito tal roubou a verba, que o governador tal não fez isso. Vai ser um circo que não tem eficácia política nenhuma, a não ser no sentido de tentar garantir, né, a formação desse famoso candidato de centro, que já praticamente está se transformando numa verdadeira lenda urbana nacional, né?
É interessante, então, esse seu cenário sobre a CPI, você acha que não vai dar em nada, então? Que vai ser, assim, só confusão, barulho. Você não vê, assim, quer dizer, porque tem muita gente falando, Rui, que pode ser uma preparação de terreno da própria direita para colocar um outro nome, bloquear o Bolsonaro, para colocar um outro nome para enfrentar o Lula. Você não acredita que exista aí um plano de eventualmente testar o próprio Mourão, enfim, como alternativa, ou outras possibilidades? Enquanto a burguesia não conseguia um candidato competitivo, né, e uma situação política onde esse candidato competitivo seja competitivo, ela não vai se desfazer do Bolsonaro. Essa é a minha tese. Ou seja, um candidato que seja pelo menos tão competitivo quanto o Bolsonaro. Porque tudo que a burguesia faz, né, a situação política está até meio provocando um certo tédio, né? Tudo que a burguesia faz é uma tentativa de diminuir o caudal eleitoral do Bolsonaro para lançar o seu próprio candidato. Eles já fizeram de tudo, né? Eles atacam o Bolsonaro direto e tal, e a quantidade de ataques e a maneira meio desencontrada como eles fazem isso aí não inspira muita confiança de que eles estão com a bala na agulha. Me dá a impressão de que a declaração do Fernando Henrique Cardoso também é preciso personificar. Tudo bem, maravilhoso. Até, né, ele é sociólogo, ele é intelectual, ele usa essas expressões. Vamos personificar. Mas quem que seria essa persona, né, da direita? Porque eles têm um monte de nomes. Por que eles não lançam um? Eles não escolhem um porque eles têm a nítida... tem a consciência nítida de que se eles lançarem o candidato, esse candidato ele vai virar cinzas muito antes da eleição. Luciano Huck, Dória, tal. Bom, você vê o Dória. O Dória era o candidato mais forte. Com esse fiasco da vacina do Dória, um fiasco atrás do outro, diga-se de passagem, né? A imprensa não fala muito, mas é um desastre. A situação de São Paulo é um desastre. Quer dizer, a coisa está difícil, né? Os políticos, eles agem com muito maior objetividade quando eles sabem o que fazer. O que nós estamos vendo aqui é que o pessoal não sabe direito o que fazer, né? E não surgiu, né, Rui, esse nome alternativo, né? Por isso que você fala que o Bolsonaro não é descartado. Houve até o encontro dos empresários aí com o Bolsonaro semana passada, tal, foi muito comentado. E, enfim, sinalização clara aí de que não tem um abandono ainda. O próprio Fernando Henrique, nessa entrevista também, ele fala que é contra o impeachment. Rui, como é que você viu, então, essa decisão do Boulos, né, que a gente falou, você acabou não respondendo, dele disputar o governo de São Paulo, sair da disputa presidencial e tentar puxar o apoio do PSOL ao Lula? Eu acho que, do ponto de vista dele, né, é uma decisão mais efetiva, né? O Boulos ele está procurando se alçar aí como grande nome eleitoral da esquerda, sem muito sucesso, né? Agora, não sei se isso daí vai funcionar muito bem, né? Porque ele precisaria, no caso, repetir a manobra da eleição municipal. A burguesia apoiar o Boulos para neutralizar o PT. O problema é que a eleição para governador ela acontece simultaneamente à eleição presidencial. Aí não adianta neutralizar o PT simplesmente. Precisaria neutralizar o candidato presidencial. E se o Boulos se lançar aqui e for apoiado pela esquerda, né, acabaria jogando água, a princípio, né, do jeito que estão as coordenadas, na candidatura de esquerda. A não ser que não seja o Lula, né? Se for um Fernando Haddad, aí a burguesia pode até dar um certo impulso a essa candidatura. Agora, Boulos candidato a presidente, eu acho que é uma coisa meio sem sentido, só para marcar... Não, sim, mas eu queria te falar o seguinte, quer dizer, é essa formação de uma frente, né? Quer dizer, então o PSOL pode vir a apoiar o Lula nacionalmente, o PCdoB, o Flávio Dino já sinalizou um movimento nessa direção, e vai ficando muito estreito o espaço para o Ciro Gomes, né? Muita insatisfação dentro do PDT a candidatura presidencial do Ciro, né? Então, eu acho que está se formando aí um bloco em torno do ex-presidente Lula. Sobre mobilização popular, o Edmilson está dizendo, pandemia, estou com 61 em home office há 1 ano, sem vacina, não posso sair, né?
E aqui tem um comentário também, o Movimento ao Socialismo, dizendo: se Haddad for o candidato a presidente, Bolsonaro vence, né? Acho que você já falou sobre isso também, que só o Lula realmente teria condições de vencer, e coloca esse nó político aí para a direita, né? Que também não larga o Bolsonaro, porque não tem um candidato viável para enfrentar o Lula. Mais uma coisa sobre o Bolsonaro. É muito interessante observar a conduta do Biden em relação ao Bolsonaro. Se a burguesia internacional tivesse descartado o Bolsonaro, o Biden teria a condição de mandar aí umas 4 ou 5 flechas flamejantes contra o Bolsonaro. Inclusive, do ponto de vista da popularidade dele, Biden, seria muito bom. E os norte-americanos têm influência dentro das Forças Armadas. Por que ele não faz nada? Porque ele acha que não chegou o momento ainda, né, em que a burguesia pode dizer: vamos nos livrar do Bolsonaro e vamos lançar aqui o nosso próprio candidato direitista. Não, e ontem circulou muito que o John Kerry, né, que é ligado aí aos democratas, do governo Biden, né, estaria negociando secretamente um acordo ambiental com o Ricardo Salles. Então existem pontes ali. Inclusive estava circulando um vídeo de ambientalistas implorando ao Biden para não fechar um acordo em torno da Amazônia com o governo Bolsonaro. O Bolsonaro acaba sendo funcional também, né, para os planos dos Estados Unidos. Né? Do ponto de vista do imperialismo, o Bolsonaro é um bom candidato. O Bolsonaro é um candidato pró-imperialista e particularmente pró-norte-americano declarado. Os outros candidatos têm que fazer um pouco de manobra, esconder esse fato, né? O Bolsonaro não, o Bolsonaro sai aí de cueca azul, vermelha e branca e tal, e não acontece nada com ele. Ele tem essa imunidade nesse terreno aí. Então eu acho que é preciso olhar de maneira bem objetiva, né? Não as declarações e nem as expectativas, mas o que efetivamente acontece. Coisas concretas, fatos, ações que têm importância. O Biden está aí a impressão que dá é isso daí, uma espécie de lua de mel secreta com o Bolsonaro. Boa imagem, lua de mel secreta, porque ninguém pode assumir, né? É uma coisa engraçada, ninguém pode assumir o namoro com o Bolsonaro, mas o Bolsonaro está sendo muito útil para a destruição do Brasil. Rui, alguma palavra adicional antes da gente fechar? Porque já a gente tem outra programação, a gente está aqui já fechando a nossa hora aqui. Não, eu só queria fazer um chamado, né? Nós estamos convocando o ato do 1º de maio nas ruas. Um companheiro aqui falou que não pode sair, que ele tem 61 anos. Eu acho que tudo bem, que as pessoas devem, cada um, né? Mas tem muita gente na rua, né? Que não pode ficar em casa, também tem isso daí. Então, eu acho assim, que os que puderem ir, se façam presentes. Nós estamos vivendo uma catástrofe nacional, na minha opinião, sem precedentes, né? Sem precedentes. Mais de 350 mil mortos, dezenas de milhões de pessoas já estão passando fome, a situação vai piorar ainda mais, por isso que os serviços de inteligência falam na situação latino-americana. O Brasil pode explodir. Cabe à esquerda dar um direcionamento, levantar reivindicações. Por exemplo, vacinação imediata, quebra da patente das vacinas. Isso é uma questão humanitária, não é uma questão ideológica, é uma questão humanitária urgente. Tinha que quebrar a vacina e produzir essa vacina no Brasil para toda a população o mais rapidamente possível. Auxílio emergencial, o povo está passando fome. Né? Então, quer dizer, é preciso sair à rua, não simplesmente para uma demonstração qualquer, mas para defender a população brasileira que se encontra provavelmente na pior situação em que ela jamais se encontrou. Eu não consigo lembrar de nada. O Brasil nunca teve uma guerra muito grande, a não ser a Guerra do Paraguai. E eu acho que não chegou nesse ponto aqui que nós estamos vivendo, mesmo nas proporções da época. Nem a gripe espanhola foi tão ruim como está sendo agora o coronavírus. É uma catástrofe nacional inédita. E falta de perspectiva também, né, Rui, para muitas gerações. Aí. Sem dúvida nenhuma.
É isso. Rui, queria te agradecer muito. Semana que vem a gente volta. E agradeço a todos aí que nos acompanharam nessa terça-feira, 13 de abril. Valeu, Rui. Obrigado.